small step for man, one giant leap for mankind. E nós estamos aqui no ciclo 2 de palestra com esse tema aí de manejo e conservação do solo e água, né? E eu trago aqui como subtema para debatermos hoje sustentabilidade dos solos e água, base para a vida na Terra, né? Como já fui apresentado, eu sou Marco Aurélio Barbosa Alves, e a gente vai estar aqui nessa conversa, nesse horário da tarde, nessa hora do cafezinho, para falarmos de solo, para falarmos de água e para falarmos de vida e de tudo o que isso envolve, o que é solo, o que é água, por que é tão importante falar e qual a relação do solo e água com a vida, certo? Então, aqui, como uma breve introdução, nós já sabemos que o solo e a água é importante, porque a gente vive no solo, né? E a gente precisa da água diariamente, né? Nas maiores horas do dia, a gente faz uso desses dois recursos naturais, assim, de forma que às vezes a gente nem percebe que está utilizando. Então, recursos naturais esgotáveis, né, o solo e a água, embora a água ela seja considerada um recurso natural, embora esgotável, renovável, porque o ciclo da água ele é curto, assim, a água ela consegue retornar ao ecossistema, digamos assim, pelo ciclo hidrológico de forma mais rápida. Porém, o solo, a gente vai ver mais adiante, que não é tão rápido assim. Por isso, esses recursos, eles são considerados esgotáveis, embora a água seja considerada renovável, porque não basta ter solo e água, tem que ter qualidade de solo e de água para que eles possam gerar qualidade de vida. E ligado a esses recursos naturais, como solo e água, a gente tem os nutrientes do solo, que é base para a sustentação das plantas, temos a questão da biomassa, né, que está relacionado a essa dinâmica de nutrientes do solo, e o solo e a água juntos, eles controlam ciclos biogeoquímicos que são ciclos de nutrientes como carbono, fósforo, potássio. Diante disso, eles interferem, né, nos serviços ecossistêmicos. E o que são esses serviços ecossistêmicos do solo? São aqueles serviços que o solo eles prestam para a sociedade, né? Armazenamento de água, capacidade de estocar carbono, e, consequentemente, esses serviços ecossistêmicos são aí base para a sustentação da vida. Agora a gente entra, né, a gente fecha aqui uma introdução de todo o nosso tema, solo e água. Temos que trabalhar de forma sustentável para que ocorra essa base aí para a sustentação da vida na Terra. Diante de tudo isso, o termo, né, entra a sustentabilidade, que é viver utilizando esses recursos naturais, né, solo e água, mas pensando nas gerações futuras. Usar recursos naturais hoje e pensar nas gerações futuras é o que chamamos de sustentabilidade. Então, o solo, ele se relaciona muito bem com todas as esferas. Aqui eu trouxe uma imagem bem explicativa, assim, nós temos a luz do sol, nós temos a hidrosfera, nós temos aqui a questão de rochas e saprólito, né, e temos a biosfera. A biosfera, que é onde está toda a vida, e relacionando-se muito bem com a atmosfera. Então, o solo, ele é formado a partir de um material inconsolidado, que no caso nós vamos ter aqui rochas, essas rochas, aqui embaixo que a gente está vendo rochas, elas vão passar por um processo de decomposição, que a gente chama de intemperização, que pode ser físico, químico e biológica, e esse desprendimento de partículas vai dar origem aos solos. Quanto mais raso os solos, né, menor é a capacidade que as plantas vão ter de se desenvolver, porque elas precisam de uma profundidade maior para desenvolver suas raízes. À medida que o solo vai ficando mais profundo, a gente vai percebendo que aqui a gente vai tendo plantas bem maiores, certo? Então, e tem toda essa relação de solo. E aqui a gente consegue ver toda essa relação, né, um ecossistema, digamos assim, onde encontra-se um equilíbrio em hidrosfera, litosfera, que é essa camada sólida que é externa do planeta, atmosfera e biosfera, que é a vida existente aí no solo. Então, o que ocorre para que
haja a formação do solo, a gente tem rochas. Essas rochas, elas precisam ser quebradas, digamos assim, elas precisam ser desfragmentadas. E quando elas são desfragmentadas, o solo ele pode se formar ali do lado da rocha ou acima da rocha, ou esse material ele é transportado e o solo é formado em um outro local. Né? Então, aqui eu achei essa imagem muito interessante, uma formação rochosa do Arizona, nos Estados Unidos, em que o processo de intemperização das rochas é muito severo, digamos assim. Essa é uma rocha sedimentar, né, em que as partículas são desprendidas dela e para formar os solos em determinado local. Percebe-se que as partículas elas foram carreadas. Né? Então, como ocorre a formação de solos? A gente já viu que precisa de um material de origem, né? Pode ser as rochas, pode ser os sedimentos que são transportados para outros locais. Então, aqui nós temos um exemplo que quando a gente tem só a rocha, nesse primeiro... Eu estou utilizando o cursor do mouse, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse, mas aqui na primeira imagem a gente tem uma rocha, e onde tem rocha, a gente não tem vida, digamos assim, vegetação sobre ela. Mas pode ter vida em rochas, né? A gente sabe que rochas podem ser colonizadas por líquens, né? Pode ter fungos, bactérias, mas enfim, está falando de vida vegetal. Não existe nessa primeira imagem a questão de vida vegetal, e à medida que a rocha vai se decompondo, vai havendo o processo de desfragmentação, vai começando a existir vida. E aqui nós temos um solo jovens em que a vegetação começa a se desenvolver, porque essas partículas, a rocha foi desfragmentada, as partículas foram desprendidas, passaram pelo processo de decomposição, né, de dissolução, de intemperismo químico, físico, e aí começa a vida a despontar. Né? Nesse outro caso aqui, a gente observa que o solo, que é essa parte aqui de cima, ele vai se alongando à medida que a rocha vai se desfragmentando. Né? Consequentemente, aqui na última imagem, camadas ricas em humus, porque cresce a vegetação e quando maior o número de vegetais ali, esses vegetais vão morrendo e a matéria orgânica vai retornando ao solo. Então, vai formando uma camada rica em humus e aí vai tendo uma maior condição para que outras vidas se desenvolvam, além da vida vegetal, o que é importante, inclusive a nossa vida. Nós não conseguimos construir uma casa, por exemplo, em cima de uma rocha, né, fazendo todos os processos convencionais. Né? Aqui, quando a gente tem um solo profundo, a gente tem uma condição melhor também para mecanização, para cultivos agrícolas, e assim sucessivamente. Então, quanto mais desenvolvido o solo, melhor para desempenhar determinadas funções. Mas sabemos que em determinados locais, solos não conseguem passar dessa segunda imagem aqui, né, e o solo fica pouco desenvolvido. E esses solos, eles merecem cuidado, e merecem atenção, e devem ser cultivados de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos aqui uma sequência de rochas, solos jovens e solo maduro. Queria destacar nessa imagem o seguinte, estudos revelam que para a formação de 1 centímetro de solo, na natureza, a natureza, ela leva, juntamente aí com os seus processos, de 80 a 100 anos, para formar 1 centímetro de solo, né? 1 metro de solo para a gente, para fazer determinadas coisas, é pouco, né? Mas aí, se a gente, para formar 1 centímetro de solo na natureza, leva esse tanto de tempo, imagina o que a natureza levaria para formar aí um perfil de 4 metros de solos, né, de 5 metros de solo. Eu falo dessa questão de que na natureza, demora muito tempo para formar o solo, já para reafirmar, né, a importância que temos de ter com esse recurso natural chamado solo e toda a relação e todos os benefícios que ele desempenha na natureza e nos fornece como serviços ecossistêmicos. Então, na natureza, existem vários processos que são chamados de processos gerais e específicos de formação do solo. Nós não vamos entrar nos processos específicos, né, por ser uma abordagem mais geral assim. Então, os processos gerais é de adição, né, aquele material de rocha que foi desprendido lá da rocha do Arizona, ele é transportado e adicionado em determinado local.
Esse é um processo geral, adição. Aquele mesmo material, ele passa por um processo de levada. Esse processo a gente chama de transporte. E existe também a translocação, que é quando isso ocorre no perfil do solo, né? Ele é transportado de forma, digamos assim, que vertical, de cima para baixo, né? Isso é translocação, e o que sai é perda. Também vai ter os fatores gerais de formação, como clima, organismo, relevo, material de origem e tempo. Então, para a formação do solo, depende de clima determinado, organismo tal, relevo tal, material de origem X. Por que eu estou falando isso? Não dá para citar todos os climas, todos os organismos, todas as formas de relevo, todos os tipos de material de origem. Mas o que eu quero dizer é que é justamente o tipo de cada um desses fatores que vai definir as características principais daquele solo. Por exemplo, um solo que é formado no Rio Grande do Sul, ele é diferente do solo que é formado no Cariri da Paraíba. O solo que é formado na Amazônia, por exemplo, em regiões de floresta amazônica, ele é diferente de solo que é formado na mesma floresta amazônica, na mesma região amazônica, na verdade, em que tem pequenas faixas de cerrado. Por quê? Porque mudou os organismos, né? Quando eu estava fazendo comparação do Rio Grande do Sul, por exemplo, com o Cariri da Paraíba, existe uma mudança de clima. Então, a interação desses fatores vai dizer qual será o tipo de solo, como ele vai se apresentar na natureza. E todos esses fatores gerais de formação, eles interagem, né, em um determinado período de tempo. É justamente esse período de tempo que eu estava falando, que muitos solos demoram para se formarem, para formar 1 centímetro e assim sucessivamente, e até metros. Então, aqui eu trouxe 2 mapas do IBGE. O primeiro mapa é o mapa de relevo, mostrando que no Brasil existe uma variação muito grande de relevo, né? Existe uma variação muito grande de relevo no Brasil, assim como uma variação de clima. Relevo e clima são fatores de formação do solo. Consequentemente, se eu tenho essa variação de clima e de relevo, eu vou estar mudando característica desses solos nas regiões onde ele é formado, né? Se a gente pegar aqui a região da Caatinga, pegando mais aqui no Nordeste, a gente vai correlacionar um tipo de relevo com um tipo de clima, e aí a gente espera-se que tenha uma condição diferenciada para formar os solos, de que se a gente pega essa faixa aqui do sul do país, né? E assim sucessivamente. Eu trouxe essas variações porque eu acho bacana esses mapas do IBGE, como eles trabalham com essa questão de variabilidade espacial, né, do Brasil, fica bem mais claro. Lembra daquele processo que eu falei de intemperização, de decomposição das rochas, de intemperismo físico, químico? Então, tem-se um mapa também de intemperismo no Brasil. Esse mapa não é do IBGE, é do livro de Pedologia Fundamentos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e aqui a gente vai ver que o intemperismo, né, o intemperismo forte, digamos assim, é nas regiões onde tem chuva e altas temperaturas, digamos assim. O intemperismo moderado, onde chove, as temperaturas são um pouco amenas, e a gente vê que na Caatinga nós não temos um grande intemperismo, o intemperismo é fraco. O que quer dizer isso? Quer dizer que nossos solos dessa região de Caatinga, ele é diferente desses solos da região da Amazônia, de Cerrado e do Rio Grande do Sul, da região sul. E uma das principais diferenças que está atrelado a eles é a profundidade. A gente vai ter solos mais rasos na Caatinga em virtude disso. Eu tenho pouco intemperismo, pouca água entrando no sistema, né? Nós temos uma condição muito severa de semiárido. Com isso, quando a chuva chega, é concentrada, ela é carreada, né? E aí o solo é perdido. O solo vai tentando se formar, mas a água vem e vai tirando. E nós também somos um país tropical. Nós temos a linha do Equador aqui embaixo dá para a gente ver que temos o Trópico de Capricórnio, e acima, né, tem a linha do Equador, passando Roraima acima, digamos assim, a gente vai ter um Trópico de Câncer. Nós temos aí uma faixa,
né, bem propícia para a formação de solos profundos. Mas na região caatinga, nós temos essa questão atípica, digamos assim. Consequentemente, mudou relevo, mudou clima e muda a questão do intemperismo, o Brasil vai ter isso de solos, assim, né, um mosaico, uma coxa de retalho, com diferentes classes de solo, e essas classes que a gente chama de tipo também, né, temos aqui argissolos, cambissolos, chernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, enfim, são 13 tipos de solos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo e o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos da Embrapa. Então, aqui ao lado temos uma tabela que mostra essas classes de solos e as porcentagens absoluta e relativa. Observa-se que os latossolos estão em maior proporção, isso em quantidade, mas isso não em importância. Todos os solos, eles são importantes, todos os solos, eles precisam ser manejados e conservados de acordo com suas necessidades. Todos os solos, eles prestam serviços ecossistêmicos, todos os solos têm capacidade de retenção de água, de armazenamento, de infiltração, então tudo é importante. A questão dessas diferenças que ocorrem no Brasil é por conta dos fatores e processos de formação que se interagem entre si na natureza, né, e como estão em regiões diferentes, sob clima diferente, relevo diferente, biologia diferente, né, aqueles fatores de formação, não teria como formar um Brasil com um único tipo de solo, né, e dentro de cada solo desse, ainda existem as subdivisões, né? Temos o argissolo, tem uma subdivisão, cambissolo tem as subdivisões, e assim sucessivamente. Então, independente da quantidade que cada solo ocupa no nosso país, o que quero deixar bem claro é que todos eles são importantes. Não sei se vocês conseguem ver os luvissolos, eles estão... essa cor meio avermelhada entre latossolo e neossolos. Eles são raros no Brasil, digamos assim. É pouco, luvissolos são poucos, né? Não tão, o que tem menos são os organossolos, né? E os vertissolos aqui, como aparece. Mas os luvissolos vai ter no Nordeste. E por que no Nordeste? Porque existe uma condição favorável de formação devido aos climas semiáridos, né, da maior parte do Nordeste. E vai ter uma mancha lá no Acre, que é formado por um outro fator de formação relacionado à Cordilheira dos Andes, certo? Então, por que conhecer solos? Eu acho que a gente só consegue tomar decisões, né, quando a gente tem as informações do que está acontecendo. Então, a Global Assessment of Soil Degradation, ela estima que 15% dos solos do planeta encontra-se em processo de degradação. Este é um programa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Meio Ambiente, né, que vem trabalhando. Então, 15% dos solos do planeta em degradação, ressalta-se que isso, por ação humana, essa porcentagem, porque a gente sabe que existe degradação de forma geológica, por exemplo, isso aqui só por ação humana, é muito, né, à medida que a gente tem aí aumento em massa da população. Nossa população hoje é bem diferente, né, se voltarmos alguns anos atrás, quando, digamos assim, quando o Brasil, por exemplo, não tinha sido colonizado, né, em 1500 a população era bem menor, né, então, assim, estamos degradando os solos e isso é uma preocupação por conta da produção de alimentos, que é necessário produzir alimentos, mas aí medidas devem ser tomadas. Quando a gente vai para a questão dos continentes, América do Norte, Oceania, América do Sul, África, Ásia e Europa, a gente foca aqui na América do Sul 14%. Só que a América do Sul, se a gente for comparar tempos de povoação, que foi povoada, a Europa, a África, a Ásia, foi povoada muito primeiro que a América do Sul. E nós já estamos em 14% do nosso território com solos degradados, segundo a Organização das Nações Unidas. Então, isso preocupa muito. Com relação ao Brasil, na verdade, quando a gente fala América do Sul, né, grande parte vai para o Brasil, porque a gente tem dimensões continentais. Nosso país é gigante, digamos assim, diante dos outros países da América do Sul.
Quando a gente vai para o Brasil, esse número de porcentagem exata de solos degradados não é preciso. Assim, não tem um estudo que avaliou todas as variáveis para chegar a essa conclusão. Mas, né, é evidente de que existe uma boa porcentagem de solos degradados no Brasil. Alguns existe estimativa aí acima de 20%, certo? Então, além dessa... Existe uma variabilidade, né, de clima que a gente falou para a formação dos solos. Só que, para a degradação dos solos no Brasil, é possível compreender também pelo mapa. Esse aqui é um mapa também do IBGE, de densidade de povoamento, né? A gente sabe que essa faixa litorânea, que é a região de Mata Atlântica, onde aparecem as manchas mais vermelhas, é a faixa mais povoada, pois é justamente nessa faixa onde durante muitos anos ocorreu a maior degradação de solos e água. Né? A gente está falando de perda de solo e comprometimento da qualidade de água. Certo? Então, por exemplo, a Mata Atlântica hoje é um dos biomas aí mais destruídos, por conta da pressão antrópica. Só que a preocupação que tem agora é que essa região da Amazônia, embora não tão povoada como essa outra que eu falei, está em alerta agora com a questão de comprometimento de recursos naturais por conta do avanço dos desmatamentos. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, deve-se mudar também, precisamos mudar também as estratégias, né, de manejo e conservação no que diz respeito ao combate, né, ao uso desordenado e à ausência de práticas que visem a conservação desses recursos naturais. Então, quais são as formas de degradação dos solos? Muitas são as formas de degradação dos solos, né? E aqui, contaminação e poluição. Isso fica mais evidente quando é feita análise de água, análise de solo, digamos que 40 anos antes, 30 anos antes, e ali passa a se utilizar produtos de outra natureza, minerais pesados, e começa a perceber que existe uma alteração nas quantidades, né, nas quantidades encontradas em solo e água. Um exemplo claro disso, né, isso é evidente, seria o uso desordenado de insumos agrícolas, de produtos agrícolas no que diz respeito a herbicidas, pesticidas, enfim. Compactação do solo é uma forma também de degradação. Compactação é um prensamento, digamos assim, do solo, em que as partículas elas se juntam muito e que impede a infiltração de água. Consequentemente, essa água não infiltrando, ela vai escoar. Nesse escoamento, ela transporta mais partículas para outros locais, consequentemente, vai haver aí uma perda. Então, a compactação é uma forma de degradação dos solos. Isso ocorre muito em pastagem degradada, pastagem em que não se utiliza as devidas formas de manter uma pastagem saudável, digamos assim, não respeitando, por exemplo, a capacidade de suporte da pastagem. A acidificação pode ocorrer mediante as situações em que as bases do solo elas são removidas, como cálcio, magnésio, sódio, são removidas e ocorre aí uma prevalência de íons H+, né, acidificando o solo. E assim também em outras situações. Essa questão da desertificação, o professor Bartolomeu, né, que é referência em desertificação, a desertificação é muito complexa de se falar, porque existem os índices que indicam a desertificação, né, mas que a desertificação é um processo de degradação do solo, isso é fato. Né, mas para se chegar a concluir de que um solo está em processo de desertificação, aí só com os índices, mas todos esses outros que eu falei anteriormente, né, se avança e nada é feito para contornar, pode levar aos índices de desertificação. E a salinização dos solos pode ocorrer de várias formas, mas que leva à degradação também. Uma das formas de salinização é a irrigação mal executada, né? E em regiões de clima semiárido, onde a precipitação ela é menor que a evapotranspiração, né? E a erosão. A erosão é uma das
das principais formas de degradação do solo, que é o desgaste do solo, é a retirada do solo do local onde ele se formou e o transporte para outro local. Isso é perda, porque nesse transporte, ela vai levar solos para outros locais. Existem 3 formas de erosão, né? E aqui eu trouxe a geológica, que é aquela erosão silenciosa, mais demorada. A gente, no nosso curto espaço de tempo, né, na nossa vida, a gente não consegue perceber muito a erosão geológica, não consegue perceber ela ocorrendo, mas consegue perceber os rastros que ela deixa, né, a formação de cânions, por exemplo. A erosão eólica, né, os famosos ventos aí dos desertos, as tempestades, né, de areia, e a hídrica que ocorre pela água, né, e ela é dividida de 3 formas. Então, a erosão hídrica ela pode ser laminar, em sulcos e em vossorocas. E aqui nós temos, só para exemplificar, eu trouxe essas 2 imagenzinhas, um solo coberto e um solo descoberto. Em um solo coberto, quando chega a água da chuva, a precipitação, ela vai, nessa primeira imagem, a imagem A, quando a água chega em formatos de partículas, ela é interceptada pela copa das árvores. Consequentemente, ela não vai atingir o solo de imediato, né? Então, esse solo, ele está menos propenso à perda, né, de solo e de água, porque quando a gente perde solo, a gente perde a capacidade de infiltração dessa água, e aí a água é perdida junto com o solo. Na imagem B, nós temos um solo em uma condição em que as árvores foram retiradas, né? Então, quando a chuva ocorre, o que vai acontecer? Vai atingir diretamente o solo e vai haver perda, porque o solo está desprotegido, a água chegando, as partículas vão serem desprendidas e, consequentemente, vão começar a abrir sulcos e essas partículas serão levadas. Outra coisa importante, como a gente observa, tem um relevo acentuado. Consequentemente, vai haver um carreamento muito maior de partículas aí. Isso aqui deixa claro a importância de ter solos cobertos, né? Mostra a importância de se ter a cobertura do solo. Aqui é um exemplo de erosão laminar. A erosão laminar, ela é considerada pelos pesquisadores, né, no mundo inteiro como uma das erosões mais perigosas. Por quê? A gente olha essa imagem e aparentemente está tudo bem, porque a erosão laminar ela é assim, a gente dificilmente percebe quando ela está ocorrendo, só se tiver um olhar muito crítico mesmo e compreender bem o assunto. Então, a erosão laminar, aparentemente, aqui não está perdendo o solo, a gente olha assim, mas se a gente olhar com mais atenção, vai ver que já existe alguns caminhos, e lá embaixo da imagem, a gente vai ter já alguns percursos de água e perda de solo. Então, aqui em cima, já não tem mais tanta vegetação, né, mesmo de plantio, a gente já percebe que existe um caminho preferencial da água. Essa é considerada uma erosão perigosa. Ela observa-se muito erosão laminar quando tem uma árvore nativa, né, porque as raízes vão ficando cada dia mais descobertas. Aí é mais fácil de observar a erosão laminar. Quando a erosão laminar ela avança muito, ela já tem esses caminhos aqui preferenciais, e aí fica bem mais nítido, né, que é o que chamamos de erosão em sulco. Essa erosão em sulco, ela já vai ter uma perda de solo também muito maior, os sulcos vão ficando grandes, e essa erosão de sulco ainda dá para contornar, né, com práticas conservacionistas, assim como a erosão laminar. A gente vai ver mais à frente essas práticas, e só para quando chegar lá vocês lembrarem, a erosão laminar utiliza-se muito a questão de terraceamento em curva de nível. Quando a erosão laminar ela pode evoluir para sulco e nada é feito, podemos chegar a essa condição. É muito difícil de se fazer, né, um contorno aqui, que é erosão em vossorocas. Eu trouxe essas imagens de Gilboés, Piauí, né, não é uma evolução, essas erosões específicas não foi evoluído das erosões que mostrei anteriormente, mas a cidade, município de Gilboés, no Piauí, passa por um processo de degradação de solos muito grande, né, e existem muitas vossorocas. Tá? O que se observa nessas vossorocas? Observa-se
é muita perda de solos, aqui na primeira imagem, na segunda, e na última, queria chamar a atenção, essas duas plantas, aqui na frente tem, me parece que é um pé de juazeiro, lá que está meio verdinho atrás, é um pé de juazeiro. Então, essas plantas, provavelmente, elas deixarão de existir, porque todo o solo que sustenta, que fornece nutrientes para ela, serão transportados aí pelas chuvas, por esse grande canal que já são as vossorocas, né? E aqui dá para a gente perceber o estrago que é não ter solo descoberto e a forma como ele pode ser perdida. A questão de Gilboés, ela é uma questão, um caso particular, tem inclusive um núcleo de desertificação lá que está estudando esses casos, porque não se sabe ainda o que causou esse distúrbio no solo, porque o solo tem uma estruturação meio complicada. Mas eu trouxe aqui mais para mostrar esses exemplos de vossorocas, né? São solos que são perdidos, são solos que vão ser depositados, por exemplo, em leitos de rio, comprometendo os leitos de rios, né? E aí comprometendo toda a questão da biodiversidade local. Então, sabemos que perder solo é perder água também, porque o solo, em erosão hídrica, ele é transportado pela água, né? Então, perdendo solo, água, erosão hídrica, e aí, como fazer para minimizar? Eu acho que o termo certo é esse mesmo, é minimizar, porque assim, evitar totalmente a perda de solo é difícil, né? Porque sempre vai haver perda, de alguma forma vai haver perda, mas a questão é minimizar, é contornar, é fazer o que está ao nosso alcance para que essas perdas elas sejam reduzidas e que para que a gente consiga continuar utilizando desses recursos naturais por mais tempo. E mais importante ainda é pensar nas gerações futuras, né? Então, vamos lá. Existem várias formas de reduzir perdas de solo e de água. E elas estão relacionadas às práticas conservacionistas. Isso falando especificamente de erosão hídrica, né? E também essas práticas, elas evitam perda de solo pela erosão eólica, que é aquela erosão causada pelo vento, certo? Então, a primeira prática é a prática vegetativa, que são práticas que utilizam vegetais como forma de proteção, de cobertura de solo, manter o solo coberto, para evitar que quando a chuva chegue, ou quando o vento passe, digamos assim, em períodos de estiagem, como no Nordeste, por exemplo, a gente passa por esse período de estiagem um pouco mais prolongado, quando a chuva chega, o processo de precipitação, o solo está protegido, não havendo assim uma desestruturação das partículas de forma imediata. A outra prática é edáfica. Essa prática, ela visa manter a fertilidade dos solos para que os solos continuem sendo solos produtivos, além de férteis, né? Produzindo os vegetais mais robustos, consequentemente, tendo a prática edáfica, eu vou ter a vegetativa aí, né, meio que ligadas. E a outra é a mecânica. Como eu falei daquela erosão laminar, pode haver a necessidade de movimentar solo para proteger solo. É o que a gente fala dos terraços, né, que a gente vai ver mais adiante, seria a prática mecânica. Essa prática mecânica, ela é um pouco mais onerosa, assim, mais cara, porque eu vou precisar de maquinário para fazer os terraços, né, construções de barraginhas, e assim sucessivamente. Então, prática vegetativa, utiliza vegetal, edáfica, que vem da edafologia, né, visa melhorar as condições do solo, e a mecânica, que eu preciso fazer um revolvimento, né, mexer na estrutura do próprio solo para protegê-lo. Então, as vegetativas, florestamento e reflorestamento, né, vou falar aqui de matas ciliares, regiões, reflorestamento, por exemplo, de regiões que foram utilizadas no passado por garimpo, né, para fazer garimpo, plantas de cobertura em rotação, cobertura vegetal, cultivos em faixas intercaladas, fazer em torno de um sistema de plantio, utilizar faixas de contorno também. Essas plantas de cobertura, a gente está falando de plantas, por exemplo, que eu utilizo elas só para proteger o solo, elas não são retiradas dali. O benefício delas seria a incorporação, né, e aí a gente faria, pode ser a questão da palhada também. A rotação de culturas também é muito importante. Eu coloquei essa questão de manejo adequado de pastagem porque, no que diz respeito a pequenas comunidades, voltar agora para a questão da agricultura familiar,
E a agricultura também em larga escala, eu vejo dados assim de que muitas vezes a pastagem ela é negligenciada. O pasto ele é uma planta como uma outra qualquer, então ele necessita ser manejado de forma adequada. A pastagem ela necessita de nutrientes, então às vezes tem um pH, necessita fazer uma correção com calcário, por exemplo. Mas muitas vezes essa atenção não é dada, a pastagem não tem essa qualidade, como a gente está vendo aqui na imagem, e o que acontece, vai ficando um solo descoberto, a pastagem muitas vezes não é reformada, vai ficando um solo descoberto, consequentemente vai haver perda de solo e de água depois. E aí perdeu essa pastagem, perdeu essa área, vou abrir mais áreas, vou desmatar mais, e aí vou continuar fazendo aquele processo. Então, é muito importante essa questão do manejo adequado de pastagem, respeitar a capacidade de suporte, respeitar as necessidades da planta e assim sucessivamente, né? Tratar a pastagem como a gente trata o milho, o feijão, a soja, o algodão, o pasto precisa ser bem tratado para que o solo continue aí coberto. Alternância ou ausência de capinas é uma forma também de manter o solo coberto, roçado em substituição da capina também, porque aí as linhas de plantio elas não ficariam descobertas, consequentemente o solo não seria perdido. Os consórcios, usar feijão e milho, a questão dos quebra-ventos também é muito importante, porque evita quebra-vento, é quando a gente planta ao redor da cultura principal, plantas maiores, superiores, que são capazes de quebrar a velocidade do vento. Por exemplo, ao redor de milho, feijão, soja, plantar eucalipto ao redor. Quando o vento vem, né, dá uma reduzida, como se observa aqui na imagem ao lado. Né? Então, isso é muito importante, a questão dos quebra-ventos, também como forma de manejo e conservação do solo e água. E além de evitar também erosão eólica, né, no período que não tiver cultivos. Com relação às práticas edáficas, controle de queimada, é muito importante falar, porque o uso do fogo ainda é muito generalizado, né, e o fogo a longo prazo ele faz mal, embora ali no primeiro momento ele nos dá uma ilusão, digamos assim, porque o material queimado vira cinza, essa cinza ali tem minerais, né, tem nutrientes, disponibiliza rapidamente para as plantas, principalmente no primeiro ano de plantio, e aí dá essa impressão de que foi fertilizar os solos. De fato, no primeiro momento sim, mas a longo prazo os solos são comprometidos. A questão da calagem, para corrigir o pH, lembrando que calagem deve ser feita mediante uma análise de solo, né, para conhecer o pH da área, saturação de bases, adubação mineral, se necessária, adubação orgânica, também muito falar de adubação orgânica, onde se tem adubação orgânica, se conseguir fazer a adubação orgânica, não havendo a necessidade de adubação mineral, melhor ainda. E a adubação verde. E a questão da rotação de culturas. Às vezes a gente tem um local que a gente planta milho todo ano e um outro local que a gente planta feijão todo ano ou soja. O importante é fazer essa rotação, essa alternância, também fazer uma sucessão de culturas. Onde eu plantei feijão esse ano, próximo ano eu vou plantar milho. Onde eu plantei milho, próximo ano eu vou plantar feijão. Principalmente, se possível, intercalar plantas leguminosas, né, em um ano, no próximo ano, plantas gramíneas. Porque as leguminosas, elas têm uma capacidade de fixar nitrogênio em simbiose, né, com bactérias do gênero Rhizóbio. Então, o nitrogênio que o milho não consegue fixar, quando ele for plantado onde tinha soja ou feijão no ano anterior, né, ele vai conseguir absorver aí, e aí todo mundo vai se ajudar. Enquanto isso, né, as condições de solo também vão modificando por conta dos sistemas radiculares dessas plantas que são diferentes. Então, cobertura do solo, evitando erosão e ainda melhorando aí os rendimentos das culturas, né, e que isso é muito importante, elevar a receita e tal. Essas práticas mecânicas, como eu falei anteriormente, são aquelas em que a gente usa a modificação, mexe na estrutura do solo, às vezes precisa de maquinário para contenção de água, para fazer um local em que a água das enxurradas, das estradas, elas sejam armazenadas em determinado local. E aí nós temos barraginhas para a contenção do escoamento superficial, de caminhos,
né? E as bacias de acumulação de escoamento superficial. Tem as de contenção, aquelas que para conter e direcionar, e tem as que acumula essa água que é escoada. E quando ela acumula, essas são maiores, né, ela ajuda, inclusive, no umedecimento local, sobretudo se forem chuvas passageiras. Esse aqui é o exemplo de terraceamento, então falar do terraceamento como prática mecânica, eu acho que é um dos mais utilizados. Ele é feito em curva de nível. Observe-se que a água ela fica barrada, e quando a água fica barrada, o solo também fica, né, porque a gente tem uma curva de nível, ou seja, o terraço ele está seguindo uma mesma altura para que essa água ela permaneça ali no entorno e ela não vá morro abaixo, digamos assim, levando solos, levando nutrientes, porque quando o solo é perdido, perde-se também nutrientes, né, além de todos outros fatores que fazem parte aí da capacidade produtiva. Então, o terraceamento é muito utilizado, é uma prática conservacionista, embora um pouco mais onerosa de que, por exemplo, fazer a rotação de culturas. Execução de práticas conservacionistas, né? Práticas conservacionistas, recapitulando, vegetativa, edáfica e mecânica, precisa acompanhamento técnico, é muito importante isso, porque existem os princípios de cada prática, quando aplicar, por que aplicar, onde, o que temos na propriedade do produtor, digamos assim, e o que a gente precisa importar de tecnologias, dá para fazer aqui, como é, né? E sempre avaliando a necessidade de cada local, respeitando o conhecimento empírico do produtor, principalmente se for a questão da agricultura familiar, sempre respeitar o conhecimento empírico do produtor, falando sempre uma linguagem que ele compreenda. E pesquisas apontam que o importante é usar as 3 práticas, né? Essa integração, elas são mais eficientes. Então, para isso, é importante que se tenha a extensão rural. A extensão rural, eu acho que é uma ferramenta indispensável para manejo e conservação do solo e água, porque eu acho que essa bandeira, eu acho que não é uma bandeira, é uma necessidade global, ela deve estar sempre ligada às instituições. Os produtores precisam de ajuda para a execução dessas práticas, né, para que elas sejam bem executadas, porque não basta só fazer, tem que fazer bem feita, que é para que ocorra de fato a eficiência, né, e alcance aí o objetivo. Então, além dessas práticas conservacionistas, que é uma ferramenta muito eficiente para manejo e conservação do solo e água, para redução de perdas de solos e de água, eu vou trazer aqui uma outra ferramenta que eu utilizei na minha dissertação de mestrado aí na Paraíba, que foi a utilização da geoestatística para monitorar os serviços ecossistêmicos do solo. Então, eu usei a geoestatística no Cariri paraibano, uma região de semiárido, e eu consegui observar, né, através dessa ferramenta, como ocorre a espacialização de alguns atributos do solo. Então, não vou entrar em detalhes, né? A geoestatística, na verdade, ela usa um modelo, esse modelo chama-se semivariograma. Esse semivariograma ele indica a variabilidade espacial dos solos, digamos assim, ou do que você está estudando. A geoestatística, e aí, consequentemente, é o que é o mais importante a gente focar, é que a gente vai ter um mapa, né? Esse mapa, ele vai me mostrar detalhes. Vamos observar aqui, bem em cima do mapa, a gente vê que tem uma cor branca, depois um azul, rosa, vermelha, depois vermelho mais claro, amarelo, verde, e embaixo o azul. Vamos imaginar que cada cor desse mapa seja uma necessidade diferente de aplicação de calcário. Então, digamos que o azul seja o local onde eu não preciso aplicar calcário. Então, eu não vou aplicar calcário se eu tenho em minhas mãos um mapa desse, né? Com isso, o que acontece? Eu vou reduzir meus custos e eu não vou estar jogando, como é que posso dizer, aumentando ainda mais o pH do meu solo sem necessidade.
né? Então, a geoestatística, ela nos mostra um retrato da área, né, de acordo com suas necessidades. Vamos imaginar agora que o mapa seja compactação do solo. Eu só iria descompactar onde preciso. Vamos imaginar a questão de adubação nitrogenada. Eu só vou adubar onde necessito, na mancha que necessita. Isso é importante por quê? Porque se eu não tenho mapa, eu não consigo ver detalhadamente a minha necessidade local. Isso já é utilizado na agricultura de precisão. E para serviços ecossistêmicos e para manejo de conservação do solo e água, em que isso pode me ajudar? Se eu uso a geoestatística, se eu faço a coleta de vários pontos, eu tenho que georreferenciar com coordenadas geográficas, né? Se eu uso isso para a questão, por exemplo, de solos descobertos, eu vou ver onde tem mais solos descobertos, naquele período específico, onde aqueles solos eles estão mais propensos à perda de água. Se eu mapeio, por exemplo, a erodibilidade dos solos, né, que é uma característica intrínseca do solo, naquela região de manchas mais vermelhas, por exemplo, que tem aí um relevo, os solos estão mais propensos a serem perdidos, eu vou atuar com minhas práticas conservacionistas naquela região específica, né? Então, isso é uma vantagem muito grande. Então, o tema da minha dissertação de mestrado foi variabilidade espaço-sazonal de atributos químicos, físicos e biológicos em topossequência no Cariri paraibano. Eu desenvolvi essa pesquisa na Fazenda Almas, do Cariri paraibano, né, na Paraíba. Essa fazenda é uma reserva particular do patrimônio natural, idealizada por Dona Eunice Braz. Essa fazenda é uma região, é uma fazenda, assim, como é que eu posso dizer? Faltam-me palavras para dizer a grandeza que é essa fazenda. Uma área conservada, né, em que a gente consegue estudar o solo nas suas condições equilibradas, digamos assim, dos municípios de Sumé e São José dos Cordeiros, ali no Cariri paraibano. Então, esse é o mapa geral da Fazenda Almas, né? No Cariri Ocidental, na Depressão Sertaneja. Então, nessa eu estudei em topossequência, né, em um relevo. Então, aqui nós temos 3 mapas. O primeiro mapa, a letra A, é um mapa de argila, a letra B de silt e a letra C de areia, o mapa de areia. E a letra D, que eu circulei aqui, é o mapa de estoque de carbono. Então, com esse mapeamento, eu tenho uma condição, distribuição das minhas partículas, silt, argila, areia, eu sabendo que um solo mais argiloso, ele está ou não mais propenso ou menos propenso à erosão, se ele estiver descoberto, ou um solo arenoso. Com o mapa, eu consigo, né, eu consigo tomar decisões, eu consigo tomar decisões mais às claras, digamos assim, vendo, identificando o local específico. Eu circulei esse mapa de estoque de carbono, porque quando os solos são perdidos, é perdido também a sua capacidade de estocar carbono, como é perdida a sua capacidade de armazenar nutrientes, de fornecer nutrientes para a planta. Quando um solo é perdido todos os serviços que ele é capaz de fornecer para a gente, né? Então, quando a gente mapeou os estoques de carbono na Fazenda Almas, uma área de RPPN, a gente observa aqui do lado, tem uma escala de cores, que os solos da Caatinga, em regiões conservadas, como é o caso da Fazenda Almas, os solos têm a capacidade de estocar até 82 toneladas por hectare de carbono. Quando um solo ele presta esse serviço, trouxe aqui o mapa sozinho, do lado agora, quando o solo ele presta esse serviço, né, a gente dá para ter uma ideia, se ele conservado fornece tudo isso, quer dizer, armazena tudo isso de carbono, se a gente tira essa cobertura vegetal, se a gente coloca um plantio, aí a gente consegue calcular o que perdeu quando a gente começa a modificar uma área neste sentido, né? Então, isso facilita os estudos de manejo de conservação do solo e água. Eu acho que a Fazenda Almas é isso, assim como demais outras propriedades privadas e também outras reservas no que diz respeito a manejo de conservação do solo e água, assim, essa capacidade de nos fornecer uma ideia do todo, do completo, do intocado, eu nem sei se diria, mas do conservado, sabe? Por que tudo isso é importante, que eu estou falando? Para exaltar a importância
de uma área de referência. Para manejar e conservar solos, a gente precisa de uma área de referência, né? E ver na prática essa capacidade que os solos têm de estocar carbono, assim como diversos outros serviços ecossistêmicos. Quando o solo estoca carbono, ele reduz a emissão de gases de efeito estufa, né? Sabemos que o CO2, aí, juntamente com outros gases, o óxido nitroso, né, tem essa capacidade de aumentar a questão do efeito estufa, né, e aí, né, as questões globais que a gente já está vendo aí no que diz respeito a aquecimento. E relacionar esses mapas com outros atributos do solo, né. Mapa é didático, então vendo a gente consegue ter uma ideia melhor onde atuar, onde agir no processo de controle de erosão e assim de conservação do solo e água e, consequentemente, tomar as decisões o mais acertada possível, né, baseada em planejamento, baseada em ciência, né, e para produtores rurais, ter a questão da extensão rural, que é muito importante. Com relação à geoestatística, essas vantagens, né, como eu já falei anteriormente, adubação somente em locais que precisam, arar somente locais com impedimento físico e não colocar arado aí em toda a área que às vezes nem precisa, redução dos custos, o que é muito bom, redução de mão de obra, aumento na receita, redução de impacto ambiental. E tudo isso que a gente está falando aqui é buscando uma redução de impacto ambiental, né, que a gente continue produzindo, né, e que a gente continue produzindo, mas adotando técnicas que reduzam o impacto ambiental, pensando nas gerações futuras, e isso se chama sustentabilidade. Então, quais são as desvantagens desse processo de mapeamento? É o número de pontos amostrais, porque para fazer geoestatística eu preciso de uma quantidade X de pontos. Esses pontos eu tenho que coletar amostras de solo, cada amostra custa para fazer análise química, física, né? Então, isso acaba ficando custos elevados. Isso não seria um problema se no Brasil a gente tivesse uma agricultura subsidiada, se no Brasil a gente tivesse uma agricultura que recebesse ajuda, muita ajuda, digamos assim, do governo, de um modo geral, né, aí a gente poderia adotar tudo isso. Então, a gente ainda tem essa limitação, que é a falta de subsídio, para que a gente possa adotar todas essas tecnologias. Mas a ferramenta já é observada e vários pesquisadores já apontam como uma grande ferramenta para monitoramento, monitoramento de áreas degradadas e, consequentemente, um contorno, né, da questão de conservação de solo e água. Então, falando de tudo isso, diante disso, a gente volta à questão dos serviços ecossistêmicos, porque são muito. Essa imagem é a imagem de um luvissolo no Cariri da Paraíba, também na Fazenda Almas, do acervo pessoal, meu tempo de mestrado. E os solos, como eu falei, eles são muito importantes. Se a gente pega um perfil de solos no Cerrado, pegar solos do Cerrado do Goiás, a gente vai ter um perfil aí de 3 a 4 metros, digamos assim. E esse solo aí, esse luvissolo, no Cariri da Paraíba, uma paisagem semiárida, ele está aí em torno de 60 centímetros, não está nem a 60 centímetros, mais ou menos. Então, esse solo aqui, que muitas vezes a gente não dá nada por ele, esse luvissolo é um solo altamente fértil, embora raso, e ele é que está sustentando todas aquelas vidas ali atrás, né? A gente vê plantas, né, embora tenha uma questão pedregosa. E quando chove, é esse solo que vai fornecer nutriente para as plantas dessa região, e aí o desenvolvimento de vida. Isso é vida. E ele está suportando a vida, porque quando a caatinga está seca, não quer dizer que ela está morta, né? A caatinga é um celeiro de biodiversidade, digamos assim. Então, os solos como um todo, agora voltando para um contexto geral, os solos como um todo, ele tem a capacidade de fazer o tamponamento e regulação do ciclo hidrológico, o ciclo da água, renovação da fertilidade, ele faz um processo de renovação da fertilidade do solo natural pela ciclagem de nutrientes, pela decomposição de rochas, né? Suporte físico para as plantas. Sem ele, seria muito difícil as plantas se equilibrarem, tanto é que quando a gente faz um plantio, voltando agora para a questão de plantio em sistemas de hidroponia, a gente precisa de um outro tipo de suporte físico, porque é
na natureza, no campo, ou se for plantio, é o solo que faz isso. Estocar carbono, como nós acabamos de ver. Os solos prestam serviço cultural e religioso, né? Um exemplo disso, de serviço cultural, é nos nossos últimos momentos de vida aí, né? Todo mundo quer ir para a Terra. E a ciclagem de nutrientes. Então, o que eu quero dizer é que se o solo, a água, não sendo manejado, todos esses serviços aqui que eu citei, esses 6, e muitos outros, eles passam a serem comprometidos. E, consequentemente, a vida na Terra, que é tema dessa explanação, ela passa a ser comprometida também. O solo, ele é vivo, né? Então, entendendo que o solo é vivo, trouxe aqui grupos funcionais de organismos que existem no solo. Eu falei muito de física do solo, a questão de compactação, falei de química, a questão da fertilidade, mas a gente nunca pode esquecer da biologia do solo, porque o solo é vivo. O solo, ele abriga centenas de milhões de organismos vivos, né? Existem aí relatos de que é um punhado de solo, uma mão de solo que a gente pega, um torrão, existe ali centenas de milhares de organismos vivos. Isso micro, macro, meso, é uma infinidade. Organismos do solo vai muito além do que só cupins, formigas e minhocas. Existem muito mais coisas que não estão aos nossos olhos. E eles se dividem em grupos e eles têm funções importantes. Eu trago tudo isso aqui para mostrar que quando o solo é perdido, tudo isso também é perdido. Então, temos os decompositores, os predadores, os patógenos, transformadores de serrapilheira, engenheiros do ecossistema, predadores primários, herbívoros, reguladores, microrreguladores, entre outros. Então, é isso, o solo é vivo, o solo é vida, o solo é essencial para a nossa vida, né? Num contexto geral, é isso. Né? Temos os simbiontes também, saprófagos e os transformadores procariontes. E assim sucessivamente, o solo é um habitat, né, para a vida, assim, gera vida. Com isso, as minhas considerações finais, diante disso que foi abordado aqui, essas são opiniões assim, muito pessoais, que eu acredito também, a gente pode debater logo após isso aqui, é que manejo e conservação do solo e água é dever de todos que fazem uso dos referidos recursos, que utilização de recursos naturais ligados ao solo e água, sem viés sustentável, eu acho que comprometem a atual e as futuras gerações, a amplitude no debate, que é isso que a gente está fazendo aqui, faz-se necessário para a tomada de decisões coerentes diante da crise atual, a gente está aí numa crise econômica, sanitária, ambiental, enfim. Necessita-se de um canal flexível que leve informações de instituições para pequenos produtores, essa é a questão da extensão rural, né? Eu acho que cabe a nós, como universidades, cabe às instituições, eu acho que as EMATES, as ADAPES, as instituições, né, estaduais, municipais e federais, né, fazer extensão. Tem instituições aí que é só para fazer extensão, tem instituições que é para fazer pesquisa, instituições a gente temos, né, e muita coisa já vem sendo feita. Se a gente pegar, por exemplo, o Instituto Nacional do Semiárido, com sede em Campina Grande, muita coisa vem sendo feita, muitas universidades também vêm trabalhando já nessa temática. Eu acho que a falta de subsídio é um desafio no manejo de conservação do solo e água no Brasil, sobretudo em regiões semiáridas. Eu falo sobretudo em regiões semiáridas porque quando a gente fala de manejo de conservação do solo e água, quando se trata de semiáridos, as coisas são mais difíceis. Aplicar as práticas conservacionistas se torna mais difícil, né? Quando a gente fala de planta de cobertura, mas como planta de cobertura, se a chuva vem e volta muito rápido, a gente tem um período de estiagem muito longo, então aí é onde entraria a questão dos subsídios, a questão da extensão rural e de informações para que as coisas fossem executada, né? Mas muita coisa vem sendo feita, muita coisa já foi feita. Eu finalizo com uma frase de Ana Maria Primavesi. Ana Maria Primavesi é uma dama da ciência brasileira, da sustentabilidade, do solo. Ela trocou os salões de Viena, né, que ela é austríaca, trocou os salões de Viena pelos solos brasileiros. Eu acho que ela fez muito
pela ciência do solo, ela sempre comparou o solo com vida. Então, o solo tem tudo a ver com vida e solo. Todas as frases delas neste contexto têm tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje. E ela dizia que o solo é o segredo da vida ao solo, porque do solo depende as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Ana Primavera faleceu esse ano, né, início do ano, mas deixa aí um legado de sustentabilidade, de manejo e conservação do solo e água, e de que solo e água é base para a sustentação da vida na Terra. It's one small step for man, one giant leap for mankind.